Boa noite galera, boa noite aí no Brasil. Vou colocar o tema da live aqui, Vida em Foco, o que realmente importa, Vida em Foco. Sejam bem-vindos, me digam aí, aqui é de manhã e aí à noite, me digam aí se o sinal tá legal. Sejam todos bem-vindos, final de domingo aí no Brasil. Tô aqui em Dubai nesse momento para falar com você sobre o que realmente importa, sobre Vida em Foco. Eu quero compartilhar com você. Deixa eu até colocar aqui, fixar o comentário para você que está chegando agora. Eu quero falar para você sobre quais são os seus valores, o que realmente importa para você na sua vida. Porque uma das maiores armadilhas que existe é você, por exemplo, fazer aquilo que você não gosta para agradar outras pessoas que não fazem muito sentido para você, para satisfazer uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de reconhecimento. É o famoso compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem você não gosta. E eu tô aqui para falar para você que essa é uma armadilha perigosa. Quando eu fiz metas, a primeira vez na minha vida, pessoal, eu escrevi várias coisas que eu queria ser, fazer e ter. Então, quando você vai fazer vai traçar suas metas, você precisa procurar passar por esses três pilares. Metas de ser, que tipo de pai você quer ser, que tipo de marido você quer ser, que tipo de esposa, que tipo de profissional. Metas de fazer, que cursos que você vai fazer, quais são as habilidades que você vai desenvolver. E metas de ter. Ter o carro que você quer ter, a casa que você quer morar. Essas três metas são importantes. Só que eu descobri que quando eu escrevi isso a primeira vez, o palestrante falou para eu pensar grande. Mira na lua que se você errar, você acertará as estrelas. E ele disse para eu pensar grande. E eu realmente pensei grande. Mas eu não tinha uma noção ou maturidade, pessoal, para entender que cada meta que você escreve, que você busca, ela tem um preço a ser pago. Cada meta ela tem um preço a ser pago. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de preço de vida. Por isso que o tema da live está aqui, ó, Vida em Foco. Você que está chegando agora, coraçãozinho, aviãozinho. Esse aqui também é o nosso episódio do Viver de Verdade, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 17 horas. Enquanto eu estou na viagem, tá indo as gravações aqui da live, mas quando eu voltar para o Brasil, a gente vai voltar com os episódios ao vivo. Mas a live aqui eu estou fazendo para você ao vivo. Não está me ouvindo? Estão ouvindo bem? O áudio está rolando perfeito. É legal, obrigado. Então, eu estou trazendo aqui para você que eu escrevi as minhas metas de ser, fazer e ter, e pensei grande. Naquela época eu tinha colocado até que eu queria ter um helicóptero, olha isso. Por quê? Porque o Tony Robbins, que é o meu mentor, é um dos caras que mais me inspiraram na minha vida, ele era zelador de um prédio e ele comprou o helicóptero dele. E eu falei, bom, se ele pode, eu também posso. Na época em que eu escrevi essas metas, era uma época diferente de hoje. Eu construí minha carreira tijolinho por tijolinho. Hoje eu diria para você que existem atalhos. Hoje com marketing digital você consegue muito mais conhecimento em menos tempo. E você consegue escalar o seu negócio. A diferença do negócio naquela época para os negócios no dia de hoje é que naquela época a venda era presencial. É o mesmo conceito de trocar tempo por dinheiro. E hoje a gente pode escalar. Esse conteúdo que eu estou passando para você aqui agora, e algumas pessoas estão assistindo no vídeo aqui no Instagram ao vivo, milhares de pessoas vão assistir depois. E antigamente, para eu atingir milhares de pessoas, não era assim. Você teria que alugar um espaço grande, como aconteceu a primeira vez que eu falei com 2.000 pessoas no Brasil, ali em Moema, em São Paulo, nos 5 Chaves para o Sucesso, que eu dividi o palco com Roberto Chinachique, Nuno Cobra, Família Schirman, Mauro Halford para falar de finanças. Então, veja bem, naquela época, ainda assim, eu pensei grande e tracei metas altas. Vida em foco, o que realmente importa. No fundo, o helicóptero que eu coloquei como meta lá, não era uma necessidade real, ou não era algo que realmente importava para mim. Faz sentido isso para você? Eu coloquei por 2 motivos. Primeiro deles, porque eu pensei, se o Tony Robbins era zelador de um prédio e conseguiu, eu sou engenheiro, me formei na USP, eu vou conseguir também. E o segundo motivo foi,
Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue também. Eram esses os meus motivadores. Mas aí, e essa é a bandeira que eu carrego, é de muita transparência com você, não é de você pagar o preço a qualquer custo, não é ter sucesso ferrando com o teu casamento, com tua vida familiar. É isso que eu acredito. Quem me acompanha sabe, eu falo que viver de verdade não tem a ver com os milhões que você tem na sua conta corrente. É legal ter dinheiro, precisa ter. Eu vou falar disso. Sem dinheiro eu não estaria aqui em Dubai agora. Mas não é estar em Dubai que vai me fazer mais ou menos feliz. É isso que eu quero trazer para você. Então, eu estou trazendo esse conteúdo de hoje, Vida em Foco, que realmente importa, de uma situação real que aconteceu comigo. Como você me acompanha e sabe que eu sempre digo, o treinamento nunca acaba. Pessoal, se vocês me verem suando aí, é porque aqui é muito quente mesmo. 45 graus faz aqui, pra você ter uma ideia. E o sol tá nascendo aqui agora. Então eu tô até tentando uma sombrinha, mas eu já tô jorrando aqui por dentro de tão calor que é aqui. Mas eu falo que aqui é a sauna do mundo. Mas voltando aqui, pessoal, para o nosso conceito, para o nosso conteúdo, eu acredito que o treinamento nunca acaba. E aí eu fui fazer um treinamento onde uma das visualizações falava mais ou menos o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar agora. Imagina que você está caminhando por um campo verde, gramado, e de repente você vê um velório. E você fica curioso para saber de quem é aquele velório, cheio de pessoas em volta do caixão. Aí você começa a caminhar, e à medida que você se aproxima, você começa a ver rostos familiares. Você vê seus filhos, sua esposa, seu marido, papai, mamãe, amigos, professores da infância. E quando você olha, você descobre que é o seu próprio velório. Caramba, é muito mais impactante fazer isso com os olhos fechados, imaginando ser real, do que eu falando aqui para você na live. Mas eu tenho certeza que você entende o conteúdo. Quando eu vi o meu próprio velório, eu me vi no caixão, algumas coisas aconteceram naquele momento. Primeiro, um sentimento de urgência. Quantas coisas que eu estou empurrando com a barriga, que eu estou procrastinando, que eu estou adiando, que eu estou deixando para depois, que eu já devia estar fazendo, porque a gente de verdade não sabe quando nós vamos para o outro lado. Agora, o mais incrível foi que naquele exercício, ele conflitou um pouco com as minhas grandes metas, com a meta do tal do helicóptero. Você já vai entender, fica comigo. O que aconteceu foi que, naquele momento, eu percebi quantas pessoas que realmente importam para mim. Pessoas se importam com pessoas e não com coisas. O que realmente importa na Vida em Foco é você entender que pessoas se importam com pessoas e não com coisas. Ali eu vi o meu filho pequenininho, ali eu vi a minha esposa, ali vi várias pessoas que eu amo, que me amam e que estavam falando assim, caramba, o Rodrigo sumiu da nossa vida, o Rodrigo só trabalha, papai eu não vejo. Eu trabalhava demais, pessoal, porque para realizar algumas metas, dependendo se forem metas materiais e que exigiam dinheiro, eu trabalhava muito. Então eu não tinha tempo para festas familiares, para encontros, eu não tinha muito tempo para estar com os meus filhos. Eu realmente estava muito ausente. E a maior reclamação que aconteceria no meu caixão, no meu velório, tinha a ver com era a respeito da minha ausência. Minha ausência como pai, como marido, como ser humano, como irmão. Minha ausência na família. Aquilo me fez refletir. Para que raios que eu quero mesmo um helicóptero? Aí eu fui pesquisar, tá, pessoal? Eu descobri que, primeiro, a manutenção é absurda de caro. Eu descobri que eu estava querendo comprar algo que eu não precisava realmente, com o dinheiro que eu não tinha para agradar quem não gosta. Hoje eu sei que quando eu quero voar, ou daqui a pouquinho a gente vai voar aqui em Dubai, a gente pega e paga. É muito mais inteligente quando você tem o dinheiro agora. Claro, se é um empresário que precisa de avião, como eu conheço vários aí no Brasil, hoje o Zanon, enfim, tem vários,
aí faz sentido, mas não para ostentar ou algo do tipo. Então, no episódio hoje de Vida em Foco, eu tô contando para você a verdade do que aconteceu comigo, a maturidade, para você entender que ainda assim eu alcancei o sucesso financeiro. Ainda assim eu alcancei a liberdade de tempo, ainda assim eu alcancei a liberdade geográfica, eu alcancei as coisas que realmente importavam para mim. E por que tempo, para mim, é muito mais importante do que o dinheiro, se tiver que escolher entre um e outro? Porque tempo não tem volta. No fundo, se você perder dinheiro, você vai conseguir recuperar. É uma questão de estudar, de aprender. Então, o que aconteceu comigo? Como eu vivia adiando as coisas importantes, vivia postergando aquilo que eu realmente queria na minha vida, que era importante, e ficava muito focado no trabalho, porque eu tinha escrito metas grandes. Cuidado com essa armadilha, pessoal, de escrever. Não tem problema você mirar na lua e acertar as estrelas, coisa que eu falei no post ontem. Onde eu acertei uma estrela, né, aqui no deserto, a gente fez coisas que eu nunca imaginei fazer, então errei, né, mirou na lua, errou, acertou as estrelas, é um exemplo disso, mas foram 25 anos de carreira já, não foi do dia para noite. Agora, como o tempo é importante e tempo para fazer a sua missão, para fazer o que realmente importa, eu comecei a estudar muito sobre produtividade. Eu comecei a estudar como que eu poderia fazer mais em menos tempo. Eu não sei se aparece aí no vídeo, mas tô com um suador aqui, pessoal. Olha isso, tô chovendo já. E aí, o que aconteceu foi que eu abri uma empresa. Quando eu entrei no mundo digital, eu de novo estava entrando numa armadilha sem tempo, porque eu fazia muita palestra, eu quase morri, literalmente falando, numa estrada, porque a gente teve que viajar de madrugada, tinha fretado um avião para sair lá da terra da Xuxa até Curitiba. Tinha terminado um treinamento num dia, eu ia para um outro treinamento no outro dia, e tava o teto baixo, e tinha muitas nuvens, tava o teto, um céu azul como esse aqui. E aí o piloto do avião falou que não ia decolar, a gente teve que alugar um táxi, e o motorista foi dirigindo a noite inteira, a madrugada inteira, com uma neblina que eu nunca tinha visto na vida, e quando essa neblina passou, eu finalmente deitei no banco de trás para dar uma cochilada, e aí ele jogou o carro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, porque veio um cara na contramão numa estrada que tinha de um lado uma mureta de concreto. Então não era aquela estrada que era dividida por uma faixa, era uma mureta de concreto. E se ele não ficasse atento, a gente ia bater de frente. Eu tava sem cinto, ali ia acabar a vida, e eu falei, caramba, o que eu tô fazendo de novo? Eu já tava ganhando bem, já tava fazendo a minha missão, mas continuei trabalhando demais, e aí eu entrei no mundo digital para poder ter mais tempo. O desafio do mundo digital é que não falam para você, provavelmente, é que você vai ter que ter um time. Em algum momento você vai ter que ter um time se você quiser jogar um jogo de gente grande, de verdade. Só que eu não tinha. Eu comecei sozinho, ninguém me falou isso. E aí eu mesmo editava os vídeos, eu mesmo subia pro Vimeo, o L4, muitos de vocês conhecem, é um dos meus treinamentos mais completos que tem. Praticamente eu gravava na segunda, subia à noite, e na terça-feira eu colocava no ar, e dali a pouco eu me vi de novo sem tempo. E dessa vez, mais uma vez, caindo na armadilha e quase acabando o meu casamento, contando pra você algo que eu já tinha tido a maturidade de que não era a qualquer preço que vale a pena alcançar suas metas. Aí foi o momento que eu tava quase decidindo a largar tudo de novo. Falei, cara, eu vou voltar a ser palestrante, eu não vou seguir em frente, porque o preço não tá valendo. Se eu tivesse tomado essa decisão, a gente não teria tido um Ultrapassando Limites com 4.000 pessoas. Vai vendo. O que aconteceu foi que eu tomei a decisão de pedir ajuda. Como disse aqui a Raquel, sozinho não dá, sozinho não é fácil. Se desse, você já tinha feito. Aí eu pedi ajuda para pessoas que me ensinaram sobre produtividade. E desde 2015 até hoje, estamos em 2021, então a gente está falando de são 6 anos que eu aplico ferramentas que me geraram muito mais ação, muito mais tarefas do que antes eu conseguia fazer. E nesse aspecto eu consegui o tempo que sempre foi valioso para mim. Então olha que interessante, pessoal.
A produtividade, ser produtivo, me trouxe algumas coisas. Primeiro, deixar de centralizar. Muitos de vocês são centralizadores. Você até gostaria de delegar, mas ou você não tem coragem para delegar, ou você não acredita que outras pessoas vão fazer tão bem quanto você, e você acaba não delegando. Segundo, olha só, Kelly estava no meio dessas 4.000 pessoas, não teria acontecido se não fosse tudo isso que eu estou contando para vocês. Segundo, quando você não delega, você centraliza, e quando você centraliza, você não é produtivo. Segunda coisa que eu aprendi é que eu tinha um padrão, que o WhatsApp, e-mail, whatever, tinha que acabar, todos os dias. Se eu não acabasse, se eu não limpasse a minha caixa, eu não estava sendo eficaz, eu não estava sendo eficiente. Então, segunda coisa, beleza, Raquel, show de bola, hein? Tá ajudando aí no conteúdo pra galera. A segunda coisa foi que eu não estava sendo eficaz se eu não tivesse terminado as minhas respostas. Então, já que você está anotando aí, coloca aí número 2, bloco de respostas. Eu aprendi que eu devia ter bloco de respostas para responder os meus WhatsApp, para responder a minha caixa de e-mail, e descobri também, olha que interessante, que algumas pedras vão cair no meio do caminho. Não tem jeito. Bloco de respostas, obrigado. Algumas pedras vão cair no meio do caminho. Por quê? Porque quando você não responde tudo, você precisa saber que é normal, que tá tudo bem, que você não vai ser menos eficiente. Pelo contrário, eu consegui produzir, ser muito mais eficiente quando eu tirava 2 horas por dia na parte do almoço e no final da tarde para responder os meus WhatsApps. E eu respondia primeiro os mais importantes. E eu deixava o quê? Os urgentes para depois. É isso, você foca naquilo que é mais importante e deixa os urgentes para depois. Os treinamentos presenciais devem voltar, ultrapassando o limite especificamente falando, deve voltar em 2022, tá bom? Mas a gente já está começando com alguns híbridos. E aí a terceira coisa sobre a produtividade, que me ajudou a trazer tempo, colocar minha vida em foco e trabalhar com o que realmente importa, foram as ferramentas. Coloca aí, ferramentas. E que ferramentas que eu utilizo? Ferramentas de agenda semanal. A maioria das pessoas que eu conheço utilizam agendas diárias ou agendas mensais. A sua agenda deveria ser semanal. Segundo, o Trello ou Trello é uma lista de tarefas. Quando eu comecei, uma lista de tarefas é muito simples. Ó, nessa Muraro tá ansiosa para amanhã, 19h30. Então eu vou mergulhar nisso que eu tô falando para você amanhã. Amanhã nós vamos ter um treinamento 19h30, apostilado, certificado. E se você não se inscreveu ainda, corre agora no link da bio, enquanto dá tempo. Vai lá e se inscreve. Acho que tá R$39 ainda. Mas eu pedi para o meu time segurar esse valor, porque a gente tem lotes. É um treinamento que eu já vendi por R$497 presencialmente. É um treinamento completo, vão ser 3 horas, apostilado, certificado, e os benefícios que você vai ter nesse treinamento é encurtar caminho. Aquilo que eu levei talvez 6 anos para conseguir, você vai aprender e vai começar a aplicar já depois de amanhã. Por exemplo, você vai entender como utilizar uma ferramenta com 5 colunas e a ter produtividade, saber onde levar a sua vida em foco. Colunas de tem que, tarefas da semana, tarefas do dia, em andamento e feito. Você vai aprender como você marca reuniões e qual o melhor momento. Você vai aprender a potência e a importância de delegar e não centralizar. E não delargar também, que é outro padrão de alguns de vocês. Você vai aprender a ser muito mais produtivo. Quem se inscrever agora, eu quero ver aqui apitando, pessoal. Vai lá no link da bio agora e se inscreve. Quem se inscrever já vai ter alguns benefícios. E o maior benefício dele é saber que você vai ter 3 horas de treinamento comigo amanhã. Claro, se você está vendo a gravação da live, talvez já tenha até perdido esse treinamento. E que esse treinamento vai encurtar anos na sua vida. O maior benefício que você vai ter é fazer mais em menos tempo, parar de adiar, parar de procrastinar, parar de empurrar sua vida com a barriga, parar de deixar para depois, parar com as desculpas e começar a entrar em ação real.
Ação focada. Ação para aquilo que realmente importa, com um foco na tua vida futura. O foco na minha vida sempre foi ter tempo com qualidade de vida. Eu sempre fiz uma pergunta: será que é possível ter dinheiro e ter tempo ao mesmo tempo? Porque eu conhecia pessoas que eram multimilionárias e que viviam trabalhando. E eu conhecia pessoas que tinham tempo livre e que eram pobres, não tinham dinheiro para nada. E eu falava assim, será que é possível? E hoje eu consigo comprovar com a minha própria vida que aplicando o que você vai aprender amanhã, eu consegui chegar a ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. E eu quero te encurtar esse caminho. Eu quero entregar esse conteúdo para você. Ó, tem muita gente aqui que já está inscrita, parabéns, parabéns. Nós vamos estar juntos, senta amanhã com papel, caneta, aproveita. O conteúdo, ele é surreal. Você vai gostar demais do que você vai aprender com apostila, certificado e tudo mais. E aí, pessoal, pra gente finalizar o Viver de Verdade hoje, que eu tô realmente suando muito. Dá uma olhada nisso aqui, como é que tá meu braço, eu não sei se vocês conseguem ver daí. Olha isso. Caramba, tô pingando aqui. Aqui não tem jeito, ar-condicionado é sobrevivência. Mas eu queria deixar registrada essa live nesse visual bonito aqui, e não lá no hotel, mais no escritório, né? Pra gente finalizar, o que realmente importa? Vida em foco. É você aprender a ser produtivo, é você ganhar tempo na sua vida. Tempo é o que realmente importa. Por um motivo, o tempo não tem volta. E o tempo para você fazer aquilo que é importante para você. Aquilo que você determina como importante para você. Estou retornando, a gente vai fazer um passeiozinho agora. E aí a gente já tá voltando para o Brasil depois dessa viagem, que acho que foi o quê? 15 dias? Foram 15 dias ou mais, pouco menos. Mas baterias recarregadas, pessoal. Estou muito feliz de estar voltando. E em breve a gente vai ter um evento híbrido chamado Sozinho Não Dá. Em breve a gente vai ter um curso Ultrapassando Limites. Tem muita coisa nova acontecendo para vocês participarem aí. Tá legal? Olha só, tem uma pessoa que assistiu a primeira vez aqui a minha live e já ganhou uma aluna. Beijo no coração, temporariamente, Pati. Show, Pati, seja bem-vinda, tá? Vai lá, Pati, se inscreve no meu treinamento. O motivo de eu cobrar R$39, pessoal, é para você assumir o compromisso mesmo. Eu sei o valor do que eu vou te entregar, vale muito mais do que isso. Mas é um valor simbólico, porque eu sei que quando a gente paga, a tendência é que a gente venha. E quando a gente não paga, a gente simplesmente se inscreve e fala, se der qualquer coisa que acontecer, uma pipoca para ver um filme da Netflix, você deixa passar algo que poderia mudar a tua vida, tá bom? Então vai lá, se inscreve agora, que eu quero ver vocês comigo amanhã. Pedrão Esvacina, meu querido Power Mind, aqui com a gente, cara incrível, um empreendedor fora da curva, que eu tô com muitas saudades, voltando pro Rio, irmãozão, a gente voltando pro Rio daqui a pouquinho. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer estar compartilhando aqui o último Viver de Verdade para a nossa Vida em Foco aqui hoje, nessas férias maravilhosas, e as próximas a gente vem do Brasil. Beijo, tchau pessoal!